Você já percebeu que algumas pessoas chegam bem para trabalhar e aí ao longo do dia vão ficando cansadas, desmotivadas e em alguns momentos até doente, mesmo sem nenhum problema físico aparente? Isso pode ter um nome e hoje está no centro das discussões das empresas, que são os riscos psicossociais. E com a atualização da NR1, esse tema deixou de ser opcional e passou a ser estratégico. E eu venho aqui falar para vocês de onde isso surgiu. Por muitos anos, quando se falava da saúde no trabalho, o foco era quase que totalmente voltado para o físico. Acidentes, ergonomia, equipamentos de proteção. Mas o mundo mudou e isso é muito bom, né? Muitas coisas mudaram. Com a aceleração do trabalho, metas mais agressivas, acirradas, o excesso de informações e ambientes cada vez mais exigentes, começou a ficar evidente que o adoecimento emocional estava crescendo, né, dentro das empresas. E aí começou o diagnóstico muito frequente, né, do burnout, da ansiedade e com isso os afastamentos. Tudo isso começou a impactar diretamente nos resultados. E é nesse cenário que entram os chamados riscos psicossociais. E agora são reconhecidos dentro da NR1. E eu quero fazer uma explicação bem clara, né, desses riscos psicossociais, que são fatores ligados à forma como o trabalho é organizado e o ambiente onde ele acontece. E que afetam diretamente no emocional dos trabalhadores, né, das pessoas que ali estão. Na prática, não estamos falando de algo abstrato, né, que a gente não consegue checar. Estamos falando de situações como a sobrecarga constante, a pressão excessiva, né? Porque temos pressão excessiva pelas metas, a falta de clareza nas funções, uma comunicação ruim ou até a inexistência dessa comunicação, conflitos entre equipe e liderança, a falta de reconhecimento, que mais? Insegurança no trabalho. Então, eu vou aqui mostrar para você alguns exemplos bem corriqueiros, né, que nós temos no dia a dia. Por exemplo, um colaborador que recebe demandas urgentes o tempo todo, né, sem uma prioridade definida. Ele vive em estado de alerta. Outro exemplo é uma pessoa que não sabe exatamente o que é esperado dela. Ela vive com uma ansiedade, com medo de errar. Outro exemplo é um ambiente onde a liderança só aparece para cobrar, né? Mas nunca para orientar ou reconhecer. Equipes com conflitos não resolvidos, né? Que sempre tem uma coisa ali e fica sem resolução, onde o clima fica pesado todos os dias e nunca tem uma resolução para aquele conflito. Tudo isso muitas vezes é tratado como o chamado normal dentro das empresas, mas isso não é normal, não é. Né? As empresas precisam olhar porque esses são os riscos psicossociais. E o grande problema
né, que esses riscos são, os riscos são, esses riscos são silenciosos, né? Eles não aparecem como um acidente imediato, né? Eles vão sendo gerados paulatinamente. E como a gente enxerga isso é com a queda de produtividade, o aumento de erros, a falta de engajamento, o afastamento por quedas emocionais, a alta rotatividade. E quando as empresas percebem, esse impacto já está gigantesco, né? E esses impactos não é só no humano, porque ele também é no financeiro. Bom, com a atualização da NR1, as empresas passam a ter um olhar mais amplo sobre a segurança e a saúde no trabalho. E isso significa que não basta só cuidar apenas do físico. Agora é necessário identificar, avaliar, gerenciar e também esses riscos, né, psicossociais dentro do ambiente corporativo. Então, daqui para frente, não dá mais para ignorar que precisa ser olhado com muita cautela e de forma estruturada os riscos psicossociais. Bom, o que eu quero olhar aqui com vocês e hoje eu quero falar com bastante atenção é que existe uma virada de chave que é a prevenção, né? E esse é um grande ponto, porque quando a empresa atua antes do problema estourar, ela consegue melhorar o clima. E quando eu estou falando de clima, eu estou falando do clima organizacional. Ela aumenta o engajamento das equipes, ela reduz os afastamentos, fortalece, né, a liderança da empresa e principalmente ela melhora os resultados do negócio. E cuidar da saúde emocional não é um custo, né? A gente cada vez mais percebe que isso é estratégia. As empresas que começam a olhar para isso de forma séria percebem ganhos claros. E os ganhos são equipes mais produtivas, menos conflitos internos, mais retenção de talentos, redução de custos com afastamentos, melhoria da imagem perante o mercado. Ou seja, nós não estamos aqui só falando sobre pessoas, nós estamos falando sobre performance sustentável. Por isso, olhar para os riscos psicossociais de forma estruturada deixa de ser apenas um cuidado, passa a ser uma decisão estratégica e muitas vezes a empresa nem sabe por onde começar. E eu tô aqui, né? Esse é o meu grande papel de ajudar nesse processo. Mas vamos lá. Por que esses riscos não estão escritos em relatórios, né? A gente não consegue fazer essa mensuração. A gente precisa perceber, né? Perceber onde? No comportamento, no clima, né? Na rotina do dia a dia ali das pessoas. E se você atua em RH, né, em liderança ou gestão, comece a observar como está a comunicação da sua equipe, né? O nível de pressão no dia a dia, né? Como que as pessoas estão sentindo isso? Os sinais de desgaste emocional, como tá, né? Como é que você sente isso? Será que você consegue sentir isso? Essa é uma grande questão, né? E se isso faz sentido, buscar um diagnóstico mais estruturado pode ser o primeiro passo para transformar esse cenário. Porque no final, empresas saudáveis são construídas por pessoas saudáveis. E é isso que eu vim trazer para vocês, né?
Essa é a grande questão de hoje, né? Que as empresas precisam estar saudáveis porque elas são construídas por pessoas saudáveis. Então, olhar e trazer essa saúde mental, emocional para as pessoas, para que a empresa continue saudável. Pense a respeito. Eu estou te esperando para um papo.